Assumir um novo papel de liderança é sempre um momento decisivo, uma autêntica prova de fogo. A verdade é que aquilo que se faz nos primeiros meses pode mesmo ditar o sucesso ou o fracasso de todo o percurso. E é por isso que hoje vamos mergulhar na obra de Michael Watkins, Os Primeiros 90 Dias, para perceber como é que se pode transformar este período que é super crítico numa verdadeira plataforma de lançamento. E olhem, esta citação diz tudo, não é? O relógio começa a contar antes mesmo de se entrar pela porta. Isto capta na perfeição a urgência da coisa. Muita gente pensa que o trabalho começa no dia 1, no escritório. Errado. Começa muito, muito antes. É na preparação, nas primeiras ações, que se lançam as bases. E sim, é aqui, nestes 3 meses, que o jogo fica praticamente decidido. E se houver dúvidas, os números não mentem. Pensem nisto. 6,2 meses. É o tempo médio que um novo líder leva até atingir o chamado ponto de equilíbrio, ou seja, um momento em que finalmente começa a acrescentar mais valor do que aquilo que consome. Mais de meio ano. Mas, e aqui é que está o ponto-chave, o método do Watkins mostra que com um plano, com uma abordagem estruturada, é possível cortar este tempo em até 40%. 40%, a diferença é brutal. Ok, vamos entrar nisto. O crisol dos 90 dias. E porquê é que as primeiras ações definem a trajetória? Porque é exatamente isso. Um crisol é um período em que tudo, mas mesmo tudo, fica amplificado. Cada decisão, cada conversa, cada pequena ação tem um peso muito maior. É aqui que se escolhe um de 2 caminhos, ou o do sucesso ou o do fracasso. E os resultados, claro, não podiam ser mais diferentes. E esta analogia é absolutamente perfeita. Juntar-se a uma empresa é como um transplante de órgão. A sério, pensa nisto. A organização tem as suas próprias defesas, o seu sistema imunitário, a cultura, as regras não escritas, as dinâmicas de poder. Se um novo líder não se adaptar, se não perceber como as coisas funcionam, bem, é visto como um corpo estranho. E o que é que o sistema faz? Rejeita. Simples assim. E aqui vemos preto no branco os 2 futuros possíveis. O ciclo virtuoso versus o ciclo vicioso. É quase como uma bola de neve. Vejamos o lado bom, o ciclo virtuoso. Começamos com umas pequenas vitórias. Isto gera credibilidade. Com credibilidade, as pessoas juntam-se a nós, tornam-se aliadas. Com aliados, conseguimos mais recursos. E com mais recursos, conseguimos vitórias ainda maiores. É uma espiral positiva. Agora, o outro lado, o ciclo vicioso. Um par de erros no início e a credibilidade vai por água abaixo. Sem credibilidade, os aliados desaparecem. Sem aliados, ninguém nos dá os recursos necessários e o resultado? A incapacidade de ter sucesso. É uma espiral descendente e sair dela é muito, muito difícil. Ok, então a pergunta de 1 milhão de euros é: como é que garantimos que entramos no ciclo bom, no ciclo virtuoso? A resposta pode ser surpreendente. O primeiro passo não é sair a correr e fazer coisas. Não. O primeiro passo é parar, observar e diagnosticar. E para isso, precisamos de uma bússola, uma ferramenta para percebermos exatamente onde estamos a meter os pés. E essa bússola chama-se STARS. É um acrónimo para 5 tipos de situação muito diferentes. Startup, ou seja, começar do zero. Turnaround, dar a volta a uma situação má. Accelerated Growth, crescimento acelerado. Realignment, realinhar uma equipa. E Sustaining Success, manter o sucesso. E sabem qual é um dos maiores erros que um líder pode cometer? É diagnosticar mal a situação. Imaginem usar as táticas de choque de um turnaround, onde é preciso mudar tudo e rápido, numa situação de Sustaining Success, onde a equipa está a ter bons resultados. Seria um desastre absoluto. Cada situação exige uma estratégia completamente diferente. Muito bem. Diagnóstico feito, sabemos onde estamos. Agora sim, é hora de passar à ação. E o objetivo número 1? Criar momentum, ganhar impulso e construir credibilidade, e tem de ser rápido. Mas antes de mais, uma pergunta rápida para nos focarmos no essencial. No meio de tanta gente, de tantas relações para gerir, qual é a aliança mais, mas mesmo mais crítica que um novo líder tem de construir? A resposta até pode parecer fácil, mas o segredo não está no quem, mas no como. E a resposta é a relação com a nova chefia. Claro, mas a chave, o truque, é não ser reativo. É ser proativo. É moldar o jogo. E como é que se faz isso? Através destas 5 conversas fundamentais. É uma estrutura para alinhar tudo, desde o diagnóstico da situação, passando pelas expectativas, o estilo de comunicação, os recursos necessários, até ao desenvolvimento pessoal. O objetivo é acabar com os não ditos e as suposições. É pôr tudo em cima da mesa, de forma explícita e clara. Ok? E isto é fundamental para criar aquele tal ciclo virtuoso, as vitórias iniciais. Pensem nelas não como tarefas, mas como moeda. É a moeda da credibilidade. Cada pequena vitória, resolver um problema antigo, ajudar um colega, otimizar um processo, é como fazer um depósito num banco de confiança.
E quanto mais saldo tivermos nesse banco, mais capital político teremos para, mais tarde, fazer as mudanças a sério, as mudanças grandes. E um pormenor importante. A forma como se ganha, ou seja, de forma colaborativa e transparente, conta tanto ou mais que a vitória em si. Certo, já sobrevivemos. Aos primeiros tempos, já ganhamos algum impulso. Agora, o foco muda. Deixamos de pensar só em vitórias rápidas e passamos a pensar em construir para o futuro. É o momento em que um líder deixa de ser um bombeiro e passa a ser um arquiteto organizacional. E atenção, porque esta é talvez uma das ideias mais poderosas de todo o livro. O impacto mais duradouro que um líder deixa não é uma estratégia, não é um produto, é a equipa que monta. As decisões sobre pessoas, sobre quem fica, quem sai, quem muda de função, têm um eco muito mais longo do que qualquer outra coisa. Porque pensem bem, a equipa certa consegue salvar uma estratégia fraca, mas a equipa errada vai afundar a melhor estratégia do mundo, sem exceção. Mas claro, tomar estas decisões sobre pessoas não pode ser baseado no feeling ou em impressões de corredor. É preciso uma estrutura, um método. E é para isso que servem estes critérios de avaliação. Não estamos a falar só de competências técnicas, estamos a ver o quadro completo. Como é que a pessoa reage sob pressão? Tem bom senso? E isto é crucial. É alguém que dá energia à equipa, que a puxa para cima, ou é daquelas pessoas que sugam a energia da sala? O objetivo final é um só: garantir que temos as pessoas certas, nos lugares certos, para a missão que temos pela frente. Pronto, estamos a chegar ao fim. Vamos então juntar todas as peças e resumir os princípios essenciais para dominar a próxima jogada e garantir um lançamento do sucesso. E aqui está ele, o plano de lançamento de 90 dias. Primeiro, promover-se a si mesmo. O que é que isto quer dizer? É cortar o cordão umbilical com o cargo antigo e abraçar a 100% o novo. Depois, acelerar a aprendizagem, mas de forma inteligente. Diagnosticar primeiro, agir depois. Usar o modelo STARS como guia. Garantir aquelas vitórias iniciais para criar credibilidade e momentum. Negociar o sucesso de forma proativa com a chefia. E por fim, o mais crítico de tudo, construir a equipa certa o mais cedo possível. São estes os pilares. E convém lembrar que nada disto é teoria tirada da cartola. Estes são princípios testados no terreno, vindos diretamente do livro Os Primeiros 90 Dias, de Michael D. Watkins, que é basicamente um manual de referência para qualquer líder que queira dominar uma transição. E para fechar, fica a pergunta no ar. Os seus primeiros 90 dias começam agora. Qual é a sua primeira jogada? Porque no fim de contas, o sucesso numa transição raramente é uma questão de sorte, é uma questão de estratégia. Passar por uma transição é inevitável. Falhar nela é uma escolha. E a primeira jogada, essa, define o resto do jogo.